Olá, eu sou o Caio Ribeiro. E eu sou o Sérgio Luiz e estamos começando mais um BRF Futebol, o seu podcast de fantasy no Brasil. Pois é, pessoal, a gente está começando mais uma semana. Começando não, aqui a gente está no meio da semana típica. No meio de uma semana típica, porque ainda não teve o jogo de Steelers e Ravens. Então, mas a gente tem que entregar o podcast, a gente tem que entregar as apostas e a gente não vai deixar de gravar para vocês a aposta para uma semana tão importante como a semana 13, que é a semana. É a primeira semana de classificação dos playoffs, né? Das ligas. Então, semana 13 e semana 14 estão aí tinindo. Todo mundo querendo saber quem escalar para poder colocar para o Fantasy e poder conseguir aquela classificação tão desejada para o Fantasy. E aí, Sérgio, como é que tá você? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo caminhando nas ligas de Fantasy também. Algumas eu tô conseguindo a classificação, o ano tá terminando bem. Beleza, eu não parei ainda para ver onde é que eu vou me classificar não, mas já tenho mais ou menos uma ideia aí de quais ligas vão dar certo. As outras eu tô no meio dessa dúvida mesmo, né? Tem que ganhar, perde-se umas e outras aí, a gente vai tentando. Até porque os stands, né, dessa semana só vão atualizar na quinta-feira, então até quinta a gente fica nessa dúvida de como que a gente tá de verdade nas ligas, tá uma loucura essa semana. Praticamente uma semana vai atropelar a outra aí. Não tem jogo de quinta, né? Então a gente já começa com um jogaço, né? Assim, Chicago Bears, Detroit Lions, né? Vai ser uma batalha aí. E Chicago tem uma vantagem de 3 pontos à frente dos Lions e um over-under de 45. A gente não pode esperar muito ponto, né? Que a defesa de Chicago é boa, então ela atrapalha o ataque adversário e o ataque de Detroit não é tão bom. E o ataque também do Chicago não é tão bom, então esse jogo aí, esse 45 aí talvez seja até um exagero, né? O que a gente pode esperar de Chicago? O Montgomery e o Allen Robinson tendo o volume de sempre, o Montgomery que às vezes não consegue aproveitar muito bem o volume que ele tem, né? Contra a Green Bay ele foi muito bem, mas contra o Lions, até que a defesa do Lions pode ajudar um pouco também, a defesa fraca contra o jogo corrido. Então, o David Montgomery é aquela coisinha de sempre, que a gente vai vê-lo muito em campo, ele não vai ter aquela produção muito boa, mas é um running back 2, um piso alto. Mas do lado de Chicago é só isso. E talvez o Trubisky, eu sei que você vai me sacanear, porque eu vou falar do Trubisky, mas ele é talvez uma opção de streaming essa semana, porque ele corre, ele acaba passando a bola bastante pro Allen Robinson lá na Red Zone, então ele pode acabar passando por alguns touchdowns. E quanto a Detroit, ele costuma produzir. Mas tirando esses três, eu não confio em mais ninguém. Do lado do Detroit, talvez o Matthew Stafford, agora que ele não tenha mais o Matt Patricia para puxar ele para baixo, ele consiga ter o valor que a gente esperava no começo do ano, né? Que eu esperava mais dele do que ele tá apresentando. O DeAndre Swift deve voltar, então ele é o running back 2. O TJ Hawkinson é o tight end 1 da liga, não tem discussão, você tem ele, você usa. O Marvin Jones, se o Kenny Golladay ficar de fora, né, que ele ainda tá lidando com algumas lesões, Marvin Jones tem bastante volume, não tem produzindo muito, mas por causa do volume ele acaba sendo uma opção de wide receiver 3 ou até um flex. Pois é, Sérgio, você tem uma afinidade por esses quarterbacks maravilhosos. A sua afinidade é tanta, mas tanta que você foi cometer um erro grave agora. Você usou na mesma frase o nome Trubisky e a palavra confiar. Não dá certo não, meu velho. Não dá certo não. Pra fantasy dá. Não dá não, eu não cara. Você viu as interceptações desse cara no jogo, pô? Tá, mas aí ele perde ponto pela interceptação e ele fez 18 pontos no fantasy. Tá bom, 3 passes pra touchdown, deu umas corridinhas. Pra streaming tá bom. Se eu torcesse pra Chicago, eu estaria com muito medo, zero confiança e muito medo. Mas como eu não torço pra Chicago, é só pro fantasy, então ele é uma opção. Bom, enquanto ele estiver jogando a bola para Allen Robinson, que eu tenho em várias ligas, tá? Então vamos. Exato. Isso até me custou um jogo que você ganhou de mim por causa do Allen Robinson. Eu tava xingando o Trubisky em toda a posse dele, que era só bola no Allen Robinson. Ai,
que beleza. Pra você ver uma hora da caça, todo caçador. Então vamos lá, Miami Dolphins vai encontrar o Cincinnati Bengals, uma linha, quem diria, de 10 pontos em favor de Miami, né? Quando a gente viu isso? Um over-under de 42, então o que é que a gente tem aí, Sérgio? Pelo menos a defesa de Miami você não pode deixar de escalar, né? É uma excelente opção de streaming, né? O problema é que agora Miami teve bastante jogos bons, então ele não tá muito livre nas ligas, né? Então, se tiver livre na sua, você pega, mas é difícil achá-lo na waiver. De resto de Miami, eu confio mais no Devonta Parker, que tá tendo bastante volume, né? Porque o Myles Gaskin talvez volte, talvez não volte. Aí fica o Dwayne Washington, né? Que não tem produzido muito bem. O Matt Breida também não passa muita confiança. Tanto que o líder de jardas corridas desse último jogo foi o Ryan Fitzpatrick. Então a gente não pode confiar muito no backfield de Miami. O Ryan Fitzpatrick, que é uma ótima opção de streaming. Ele entre a insanidade e a loucura, né? Como você gosta de falar, cara. Ele sempre tem produzido no Fantasy. Ele pode perder um jogo ou outro com uma interceptação grotesca também, mas no Fantasy ele garante os seus pontinhos. E tem o Gesicki também, que é uma boa opção de tight end. Do Bengals é uma dificuldade imensa agora com o QB reserva, o Brandon Allen. A culpa não é dele, né, coitado? O Joe Burrow machucou e ele fica numa situação horrível, Cincinnati. É no máximo flex todas as opções que eles podem ter, o Gil Bernard por causa do volume, o Tyler Boyd e o T. Higgins, mas vão depender muito de um touchdown, né, pra salvar a produção no Fantasy. Eu não escalaria mais o AJ Green porque ele não tem mais volume, até com o Joe Burrow tava difícil ele produzir, agora sem ele vai ficar pior ainda. Meu velho, tá difícil aí, tá difícil. Nesse jogo só confiaria mesmo no Devonta Parker e olhe lá, se eu tivesse ele eu botava. Dá pra confiar nos backfields, né, principalmente o do Bengals. Se você for pensar aí, se realmente o Giovanni Bernard assume de novo, ele é uma boa opção aí para essa semana também. E a gente vai adiante para o clubismo de Sérgio Luiz, falar de Indianapolis Colts versus Houston Texans. Novidade do Texans é que perderam o Will Fuller, né? Nem me fala. Ele tava me carregando em várias ligas. Puxa, quando eu vi a notícia ontem, eu fiquei até triste. Pois é, cara. Pois é. Agora deve ser por isso que ele tava ali carregando em várias ligas, né? Por isso que ele não se machucou, né? Talvez. Ele estava se alimentando de forma diferente, vamos dizer assim. Tava tomando muito café. Suplemento. Pela falta do Will Fuller, né? O Brandon Cooks é que ganha bastante valor, né? Porque ele deve agora ser o 1 do time, com pouca concorrência, né? Porque quem sobra é o Kiki Couty, mas o Couty não tem feito muita coisa. O Couty é um flex, mas o Brandon Cooks já virou um wide receiver 2 para agora em diante na temporada. Que tinha ele no Fantasy, vai se dar bem agora nos playoffs, porque o Deshaun Watson vai ter que passar muita bola pra ele. E a gente não sabe quem é o running back do Houston também, né? É o DJ. Eu botei aqui na pauta o DJ como um running back 3, que pode ser o David Johnson ou o Duke Johnson. Então fica quem for o titular vai ser o running back 3, porque a defesa do Colts é muito boa contra o jogo corrido. Cede menos de 90 jardas por jogo, então é muito difícil o running back conseguir produzir. Mas vai ter volume, né? Quem quer que seja vai ter volume, então pode ser usado, ainda mais agora no desespero. E o Deshaun Watson, né? Do Houston, o Deshaun Watson é um QB1, se você tem ele, você coloca. Pro lado do Colts, o Jonathan Taylor deve voltar, porque quem teve a Covid é a namorada dele, aí ele foi afastado por causa disso, ele não foi positivo, então ele deve até conseguir treinar essa semana. Aí ele vira um running back 2, porque a defesa do Houston é grotesca contra o jogo corrido. Ele cede 160 jardas por jogo, 9 first downs e quase um touchdown e meio por jogo, então o Jonathan Taylor deve produzir. O Nyheim Hines, ele em menor escala, né, porque ele é mais um flex, porque ele recebe passe, mas eu não tenho muita confiança nele correndo a bola, porque foi só contra o Tennessee mesmo aquele jogo. Ele não é um running back de corredor. Ele corre de vez em quando, mas não é o principal corredor do time. O Philip Rivers é outra opção do streaming. Quem diria que eu ia falar isso nessa temporada, hein? Philip Rivers é uma opção do time. Ele foi até a minha opção semana passada. Não, mas contra o Houston, eu espero que o Houston consiga produzir no ataque, então o coach vai ter que fazer pontos também, então acho que o Rivers é uma boa opção. O que faz também do Michael Pittman e do T.Y. Hilton opções pro Fantasy. O T.Y. Hilton, eu não confio nele, mas é porque o histórico dele contra o Houston Texans é muito bom. Então não sei se ele vai invocar esse passado dele contra o Houston Texans, que ele tem uma média de mais de 150 jardas contra o Houston. Então
não dá pra confiar nele com o passado dessa temporada, mas com o passado das outras temporadas, ele passa a confiança contra o Houston. Então, num desespero, você pode colocá-lo como flex. Eu não coloco, porque graças a Deus eu não tenho ele em nenhuma liga. E de resto, nesse jogo, o Tyrant que eu confio do Colts é o Trey Burton, mas é só se eu tivesse precisando muito de um Tyrant pra colocar. Os outros eu não pensaria em colocá-los, não. Bom, esse jogo aí, pelo menos com a linha neutra, meio neutra, né? 3 pontos de vantagem pro Indianapolis. O over-under é alto. Se espera bastante ponto nesse jogo. Então, de 53, né? O over-under. Então, é bom apostar vamos dizer, nos medalhões, né? Nas pessoas que já vêm, jogadores que já vêm fazendo alguma coisa. Então, é o que você falou. Sempre uma observação, sempre que a gente fala bem do Jonathan Taylor aqui, quem joga bem é o Hines. Então, eu acho que vai dar Hines aí dessa vez. Bora ver. Mesmo assim, eu apostaria também no Jonathan Taylor. Não colocaria o Hines novamente, não. Acho que o Hines só serviu pra eu me empolgar com aquela história do Philip Rivers, jogar muito pra running back, como fazia, Chargers, Então, antes da temporada, eu já empolguei. No primeiro jogo, ele foi lá e fez seus 20 e tantos pontos. E aí, depois, não fez. Quando ele fez de novo, ninguém tava confiando. Ele meteu 20 pontos. E aí, você bota de novo, ele não faz. Aí, você tira, ele faz de novo. O Hines é muito altos e baixos, né? Ele tem uns altos de 30 pontos e uns baixos de 2 pontos. É complicado mesmo. Eu nunca troco pro jogador que eu vejo que faz um ponto maravilhoso em um jogo e vai no outro, porque isso aí... Esse é o ideal de você trocá-lo, né? Você usá-lo pra pegar alguém. Exato. Ele fez ponto lá, fez bem. É bom que ele faça 2 jogos. 2 jogos já dá mais criança. Vai lá e troca. Aconteceu isso com... Nem foi assim. O cara tava desesperado com o Devonta Freeman aí na liga. Ele tava desesperado porque é uma liga de 32 times. A franchise. Aquela troca lá que eu fiz. Aí ele tava desesperado procurando um running back. Muita gente não tem, né? Com o DeAndre Swift lá sem sair, né? Enjaulado ainda. E o AJ Brown machucado. Aí ele só queria Devonta Freeman por AJ Brown. Eu falei, peraí. Aí quando o AJ Brown ia voltar, eu Devonta Freeman por AJ Brown. E ainda botei rapaz, o terceiro recebedor do Atlanta, Russell Gage. Pronto, aí botei o Russell Gage. Aí eu fiz, né? Já que eu tô lidando um running back, eu vou pegar o DeAndre Swift aqui, que não tá fazendo nada no seu time. No jogo seguinte, DeAndre Swift foi quando ele começou a jogar. E AJ Brown jogou pra caramba. E aí, Devonta Freeman só ladeira abaixo e machucou, cara. Ele deve ter ficado feliz, Olavo. Desculpa aí, velho. Mas troca é troca, fazer o quê? Aí, vamos lá. Jacksonville Jaguars vai enfrentar o Minnesota Vikings. Eu tô com a defesa do Vikings aí na partida anterior. Fiz uma besteira, cara, mas que deu certo, porque eu tava com a do Browns. A do Browns era a defesa que a gente achava que ia fazer mais ponto nessa rodada. E aí eu botei pela do Dallas, um erro lá da waiver. Aí eu botei pela do Dallas, aí quando eu fiz, meu Deus, tirei a defesa do Browns. Aí quando o cara que ia jogar contra mim tava com o Pittsburgh. Aí, pô, vai ter ou não vai ter o jogo? Ele foi e pegou a defesa do Cleveland de volta antes de mim, né? De eu pegar do Cleveland. Graças a Deus, porque a defesa do Cleveland fez 0 pontos, eu peguei a do Vikings, fez 5 pontos, e ainda por cima tem esse jogaço aqui, ó, uma linha de 9 pontos em favor de Minnesota Vikings, um over-under de 49 e ainda vai jogar Jaguars. E aí a defesa é streaming da semana e tá no meu time já, que maravilha. Já se adiantou no streaming, né? Dei sorte, eu não tinha me tocado nisso não, mas vamos adiante. Nesse jogo é o que você falou, a defesa do Minnesota é uma excelente opção. O Jacksonville tá jogando com o Mike Glennon e cheio de desfalque de wide receiver, né? O DJ Chark não jogou o último jogo, não sei se ele vai conseguir voltar essa semana. Do lado dos Jaguars, eu só confio mesmo no James Robinson pra essa semana. De resto, não dá pra usar ninguém. Pedir pra sofrer, porque
Ainda mais a gente tá gravando na terça, não sabe como é que é a condição do Chark. Se o Chark jogar, eu poderia colocá-lo como um flex, um wide receiver 3. De resto, nada. Lá do lado do Vikings, Dalvin Cook, ele deve jogar, ele sentiu uma lesão no último jogo, mas conseguiu terminar o jogo, então ele deve jogar. Você tem ele, você coloca o Adam Thielen e o Justin Jefferson também. De resto, não dá pra esperar muita coisa do Vikings também, dos outros jogadores, porque o Cook, o Thielen e o Jefferson, eles consomem tudo quando eles estão em campo. Você vai precisar de alguém machucar. O Thielen já foi liberado do Covid? Então, por enquanto estão falando que ele vai jogar sim. Eu acho que ele testou positivo, mas foi segunda-feira e como não tá com sintoma, você tem que esperar só 10 dias, pelo que eu tô lendo. Então ele deve jogar. Então, beleza. Se ele não jogar, o Jefferson vira um monstro. E aí até o tight end deles vira uma opção, né? Se o Rudolph jogar, é ele, senão é o... Quer dizer, se o Irv Smith jogar, né? É ele, senão vai ser o Rudolph. E também tem a opção do streaming, né? Posso falar ou não posso? Cara, vamos pular isso aí? Pode falar, fala aí. Kirk Cousins está dominando desde que eu desisti dele. Ele começou a jogar mais de 20 pontos várias vezes. Aí essa semana ele quase chegou a 30 pontos. Então, contra o Jaguars, você pode botar ele nas últimas 4 jogos. Ele fez mais de 19 pontos. Então, opção de streaming para semana. Maravilha, maravilha. As minhas opções de streaming por enquanto essa semana foram Trubisky, Cousins e Philip Rivers. Fica aí registrado. Uau! E o Fitzpatrick. Bom, uma coisa você pode ter certeza, devem estar todos disponíveis na waiver. Por isso que eles são. Não, mas então, às vezes você dá uma opção aí e o cara fica difícil, né? Time, né? Esses aí com certeza estão livres, menos o Kirk Cousins, né? Que alguma coisa fez. Eu tô vendo aqui o próximo jogo que a gente vai falar também tem uma opção de streaming que o pessoal deve estar traumatizado. Vamos lá. Rapaz, eu estou. Eu não queria nem falar. Então a gente vai para Las Vegas Raiders e New York Jets. Um over-under de 48 pontos e uma linha em favor dos Raiders de 8 pontos. Vai, fala aí. Pode dizer, Derek Carr. A opção de streaming é o Derek Carr. Ele decepcionou todo mundo esse último jogo, né? Fez ponto negativo em um monte de liga. Foi um vexame. Eu mesmo esperava que ele fosse ser uma opção mesmo nessa semana contra o Falcons. Mas contra o Jets, ele não vai decepcionar, não. Ele vai vir mordido. O Jets não vai ter força para pressioná-lo tanto quanto o Falcons fez. Então, Derek Carr é uma opção de streaming. O que faz o Nelson Agholor é uma opção de flex de wide receiver 3 também, que é o receptor dele. O Henry Ruggs, ele quase recebeu um touchdown nesse último jogo, né? Ele pisou fora, quase já atravessando a linha. Então, ele é uma opção também de você buscar um touchdown, se você estiver precisando muito de um jogador para um boom ou bust, né? Um flex. E falando do Raiders também, a gente tem que comentar, né? O Josh Jacobs sentiu no final do jogo contra o Atlanta, então acabou virando dúvida para a próxima semana. Então o Davante Booker vira uma opção, né, do waiver, que a gente vai ter o waiver mais para frente, então a gente pode até citá-lo para esse caso. É a principal opção de waiver para essa semana, porque se ele tiver o papel principal do backfield do Raiders contra o Jets, ele vai ter muito volume para produzir. Ele pode até colocar times aí no playoff para resolvendo a parada, porque é um running back 2 ou 3 assim para essa semana e quem sabe até pro playoff, que a gente não sabe o grau da lesão do Josh Jacobs. E do lado do Jets, aquela coisa nojenta, horrível de sempre, o Frank Gore, running back 3 pelo volume, porque ele teve 20 toques na bola no último jogo, mas você tem que torcer para ele anotar um touchdown, ele só tem um na temporada, então é só no desespero mesmo. O Denzel Mims, que é um calouro, ele tá tendo um pouco mais de volume, é um wide receiver 3, o Sam Darnold acabou usando muito ele. E o Bishop Perriman, ele recebe umas bombas de vez em quando também, é parecido com o Henry Ruggs, é um boom ou bust flex. Você vai ter que torcer para ele receber aquela bomba grande e anotar o touchdown. Cara, nem te digo, aquela ali na franchise que eu peguei o Hyde, não botei para jogar, peguei o Gore e aí botei para jogar, fez até 13 pontos, né? Então, ele anotou. Não, ele recebeu o passe, né? Ele foi bem essa semana até. Não foi essa semana não, foi na anterior. Aí dessa vez eu tenho o DeAndre Swift nesse time, aí peguei o Adrian Peterson, né? Você falou comigo no dia.
Peguei o Eden Peterson e não botei pra jogar. Ele fez 17 pontos. Nesse jogo eu tô dependendo de existir o jogo entre Pittsburgh e Ravens, porque aí pra eu virar eu tenho que jogar com Big Ben e Malanham nesse time. Eu tô esperando uma produção alta amanhã, né, da defesa dos Steelers, porque o Lamar Jackson não vai jogar, né, então você tem até chance. Espero, eu tenho um Big Ben e tenho o Marlon Humphrey. E eu tenho o Marlon Humphrey também. Eu tenho 10 pontos atrás. Ele tem algum jogador da defesa do Ravens, que agora eu não tô lembrado quem é. Não. Ele tem o Mike Hill, tem o cornerback do Steelers. Então eu posso me dar mal ainda. Mas Big Ben pode pontuar. Vou usar aí, e assim, voltando aqui na nossa questão, Devontae Booker, pra mim é a melhor opção de streaming aí da semana, né? O líder do stream o quê? Da Wave. Da Wave é o principal, né, alvo, né? E a gente vai... E é bom que essa semana a gente vai poder ver, vai demorar mais pro Wave, então a gente vai poder saber como é que o Josh Jacobs tá treinando, né? Pois é. E a gente vai pra New Orleans Saints e Atlanta Falcons, numa linha de 3 pontos em favor do Saints e um over-under de 47. Quer dizer que o Tyson Hill vai encarar um time que fornece 300 jardas mais por jogo de média. Bora ver, Tyson Hill. E ele vai terminar com 120. Tipo, corridas, né? Só corridas. Não, isso era aéreo, mas tá bom. Né? Se ele fizer corrida, porque o Tyson Hill realmente, como quarterback, ele tá se mostrando que ele realmente é um cara que tem que fazer aquela função que ele vinha fazendo mesmo, porque só como, assim, tendo a opção de ser um mais lançador, eu já não achava que ele tinha essa propensão de realmente ser um cara que lançava bem, longa distância, por um jogo inteiro, né? Quarterback e tal. Ele realmente é aquele cara que serve muito de coringa, e esse foi muito bem visto no Saints e tem sido usado assim. O problema é que ele não tem quem confiar, né, velho? Quem passar o James Winston aí, só se ele vier na insanidade, esse jogo aí mesmo que cede muita jarda aérea, eu colocaria... Difícil, hein? Mas... o problema é ser interceptado. Na verdade, assim, dava pra pensar em colocar o James Winston, mas vamos lá. Eu quero ver ainda o Tyson Hill, como é que ele vai ser quando o time estiver perdendo, né? Que ele pegou 2 jogos que o time dominou completamente. Quando ele estiver perdendo, ele vai ter que passar a bola. E que realmente... Porque o Michael Thomas, nesse último jogo, ele não fez nada, né, coitado? Ele acho que ele recebeu 50 jardas, é muito pouco pra ele. Então, de repente, nesse jogo contra o Falcons... No primeiro jogo contra o Falcons não conseguiu fazer nada. Vamos ver se essa semana ele melhora um pouco. Porque nesse jogo, de repente, o Tyson Hill vai ser forçado a passar mais a bola. Aí, e é outro que eu boto aqui como opção de streaming, Tyson Hill, porque como running back ele tá fazendo muito ponto como QB. E ele acaba, que ele tá, com essas corridas dele, ele tá matando um pouco o Kamara, né, que nos últimos 2 jogos o Kamara fez muito pouco, o Tyson Hill meio que tá roubando os touchdowns dele, e aqueles passes curtos que o Drew Brees adorava dar pro Kamara, o Tyson Hill acaba pegando a bola e correndo, então o Kamara perdeu muito valor desde que o Tyson Hill virou o titular. O Kamara agora é um running back 2 pra mim. E o Latavius Murray é quase o mesmo valor que o Kamara, porque o Latavius Murray tá correndo muito com a bola também. Então é difícil. O backfield agora ficou mais complicado com o Tyson Hill. Eu acho que o Drew Brees só volta se voltar na semana 15, né? Aí, então, até lá a gente vai sofrer um pouco com o Kamara, tendo um papel bem secundário nesse ataque agora. E o Michael Thomas acaba virando também um wide receiver 2, porque o Tyson Hill passa muito pouco a bola. Pois é. Não, pra comentar alguma coisa desse jogo, só tem uma coisa a dizer: volta a briga, pelo amor de Deus. E do lado do Falcons, a gente só falou do Saints. Do lado do Falcons, eu acho que o Julio Jones não vai jogar, porque os caras que eu sigo no Twitter, que lidam mais com lesão, falaram que essa lesão dele é há 2 a 4 semanas, então ele perdeu uma essa semana, deve perder essa semana de novo. Então o ataque vai depender muito do Calvin Ridley, né? E ele tem respondido, ele tá indo bem de novo, é muito bom, tá tendo um breakout essa temporada, né? O Hayden Hurst acaba sendo o segundo alvo no passe, tá tendo uma boa temporada também, tá tendo uns baixos, muito baixos, né? Decepcionando as pessoas, mas ele tá tendo uma regularidade boa e pra tight end isso já basta. Do running back,
O Brian Hill foi horrível. Eu botei ele em algumas ligas porque eu tinha o Jonathan Taylor. Lá na nossa dinastia, por exemplo, eu tinha o Jonathan Taylor e mais ninguém. Ele pegou Covid, tive que ir de Brian Hill. Foi um sofrimento, muito mal. E o Todd Gurley, a gente não sabe, porque essa artrite que ele tem no joelho, de vez em quando ataca. Não dá pra saber se ele vai jogar essa semana, né? Mais pra frente só que a gente vai ter uma ideia. O running back que for jogar é um running back 2 ou 3, mais até pra 3, porque a defesa do Saints contra o jogo corrido é animal. 75 jardas por jogo, meio touchdown, 4 first downs. Então, mesmo que o Brian Hill tenha todos os toques do backfield do Falcons, não dá pra ter muita confiança nele. Rapaz, esse jogo aí, o Matt Ryan devia estar com o braço numa tipóia, descansando pra jogar, entendeu? Porque esse backfield já não funciona direito. Até que foi o Ethan Smith, viu? O Ethan Smith fez uma boa produção de no final, né? Acabou fazendo uma boa produção de fantasy, mas assim, o que é que você vai esperar contra um time que só cede 74 jardas, meio touchdown por jogo? De média. Um first down não chega muito, nem a 4, não chega nem a 4 first downs pro jogo corrido. É melhor descansar o bracinho dele, e esperar lançar a bola. E aí a gente vai para Cleveland Browns e Tennessee Titans. Uma linha de 3 pontos em favor de Tennessee, over-under de 52. Vamos esperar o que aí desse jogo? Muito jogo corrido, né? Os dois times correm muito com a bola, então Nick Chubb, Kareem Hunt, Derrick Henry, não tem o que falar. Do lado do Tennessee também tem as opções do A.J. Brown. Outro também, né, que você usa muito no Fantasy, não tem que se preocupar, põe ele pra jogar, que ele sempre produz. O Johnny Smith eu tenho mais esperança essa semana, ele não tem tido muito volume, mas contra Cleveland os Tyrants vão bem, então eu acho que ele vai bem essa semana. Aí as opções secundárias é o Baker e o Ryan Tannehill, eles podem ser umas opções de streaming. O Jarvis Landry, ele foi bem essa semana, então eu acho que o Baker vai ter que passar um pouco mais a bola, porque o Titans produz muito bem no ataque, então o Jarvis Landry vira um wide receiver 2 ou 3. O Austin Hooper é uma opção de tight end, né, que ele tem bastante volume. E só. Tem o Corey Davis também, uma opção de wide receiver 3, mas e basta. Nesse jogo aí, o que tem a falar é isso. Derrick Henry e Nick Chubb nas cabeças. Pois no livro que a gente fala do Fantasy, no livro que a gente vê, o A.J. Brown foi meu exemplo justamente daquele jogador que você vê ele indo bem ali e tal, logo no início da temporada ele fez 3 jogos, cara. Um jogo com 100 jardas, 3 jogos 100 jardas e 3 recepções. Na verdade ele fez 2 jogos 100 jardas. Aí eu olhei pra ele, ainda comentei com o Rui no passado, e aí fui só de olho, né? Aí chegou no fim da temporada, ele deu aquela guinada assim. Esse ano peguei ele em tudo que foi liga mesmo. Então... essa semana ele anotou um touchdown gigante, muito bonito. Ele é bizarro, né? Ele não tem muito volume, mas ele responde com o pouco volume que ele tem. Não precisa muito espaço para produzir. Não, mas ele ainda, vou dizer, na verdade, não é nem a questão de muito volume ou não. Em termos de volume, ele é empatado até com o Corey Davis, né? Quem decepcionou aí nesse time, para não esquecer de falar, foi o Johnny Smith. Nessa rodada fez 0 pontos. Eu tinha ele e o Tonyan. O Derrick Henry fez tudo essa semana, né? Então ele não precisou passar a bola pro Johnny Smith. Não, então, eu tinha ele e o Tonyan. Eu vou botar o Tonyan e não lembro por que eu não botei o Tonyan. Esse é o mal de ser tão ali. Não botei o Tonyan de PPR, fez 17 pontos. Esse jogo eu estava jogando contra ninguém menos que Patrick Mahomes, Tyreek Hill, e Antônio Gibson, e teve outro lá daqueles que fizeram 27 pontos, 20 e tantos pontos. O cara fez, uma liga que tem IDP também, então o cara fez 220 pontos. Meu time foi excelente. O único jogador que jogou mal do ataque foi Ezekiel Elliott, que fez 2,9 pontos, 2,3 pontos. Os outros jogadores fizeram em torno de 20 pontos mais, né? Eu tinha o Tyson Hill e tal, não sei o quê. Não botei o Tonyan. Eu fiz 189 pontos no final. Ele fez 220. Se eu tivesse botado o Tonyan, eu tinha
chegado a 205, se eu não me engano, né? Vamos calcular aqui. 205 pontos para perder por 15 pontos numa liga nessa que o cara simplesmente tinha esses jogadores que fizeram as maiores pontuações. Eu tinha o Fuller no meu time, então fez 35 pontos, mas foi embora. Então não foi bom, mas não valeu a pena aí não. O John Smith me decepcionou. E com relação aos recebedores, é isso mesmo. Por sinal, um último comentário sobre esse jogo, essa sua liga, não é nem sobre esse jogo, mas essa sua coluna de stream de quarterback essa semana tá uma maravilha, viu? Muitas opções, muito boas opções. Vamos adiante. E New York Giants vai enfrentar o Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks vai ter uma linha de 7 pontos de vantagem, um over-under de 48 pontos. Essa semana o Daniel Jones não vai jogar, então ele não pode ser uma opção de streaming. Tem o Colt McCoy, mas eu também não vou arriscar tanto no streaming, né? Então ele fica de fora. Pro Giants, o Wayne Gallman tá jogando muito, tá produzindo muito desde que o Devonta Freeman se machucou. Ele pegou o papel principal do backfield, anotando touchdown nos últimos 4 jogos, então o running back 2. E de recebedor dos Giants, mesmo contra o Seahawks, só dá mesmo para confiar no Evan Ingram, porque os wide receivers, o Stanley Shepard, ele tem volume, só que com o Colt McCoy não dá para esperar muita coisa de um ataque que vai ser liderado pelo Colt McCoy, né? Então, ele é no máximo um wide receiver 3 e o Darius Slayton é um flex. Pro lado do Seattle, é aquela coisa, você tem o Russell Wilson, o Chris Carson, o Matt Caffey, o Tyler Lockett, você usa. De resto, não precisa de botar ninguém não, porque você vai colocar alguém para ficar torcendo pro Russell Wilson passar um touchdown. É verdade. A questão aí maior... ainda tem outra coisa, a defesa de Seattle também essa semana deve ser outra opção de time mesmo, porque ela tá melhorando e contra o Colt McCoy, né, tem ótima chance de ir bem. Contra o Giants já vai bem, imagina Então, olha lá, você não tá falando do Colt McCoy pelas jardas. E é ele que vai ser o melhor jogador. Exatamente. Aí o Seattle fornece 340 jardas a mais, né? Com tanto first down aí, daqui a pouco ele vai fazer muito ponto, eu não digo. E vamos adiante. Los Angeles Rams vai enfrentar o Arizona Cardinals, um duelo de zão. O Rams vem mordido aí, que perdeu pro 49ers. Jared Goff teve um bom jogo essa semana. E aí tem uma linha de 1 ponto para o Arizona, um over-under de 48, deve ser um jogo disputado, hein? Esse jogo vai ser bem disputado e atenção especial para o jogo aéreo, né? Porque os dois times cedem um pouco. O Los Angeles Rams é bom contra o jogo aéreo, mas o Kyler Murray vai acabar compensando isso aí, então o DeAndre Hopkins é uma boa opção do lado do Cardinals e do lado do Rams, o Robert Woods e o Cooper Kupp. Os outros jogadores, o Kenyan Drake também tá produzindo, tá com muita chance na goal line, tá anotando muito touchdown curto, então ele tá tendo um bom piso. O Kyler Murray é um QB1, você coloca, mesmo ele tendo ido mal essa semana, essa lesão no ombro dele, de repente, está pesando um pouco na hora da chamada, né, na goal line, por isso que o Kenyan Drake está recebendo mais volume, a gente tem que prestar atenção nisso. E o resto do Cardinals o Chase Edmonds é um flex, se estiver precisando muito, e o Christian Kirk é um wide receiver 3. Já do lado do Rams, o backfield é uma confusão. Eu apostaria mais a partir de agora no Akers, porque parece que ele tá tendo mais volume do que os outros. Ele produziu muito bem contra o 49ers, depois que ele ganhou confiança com uma corrida grande, aí depois foi só ele. Eu acho que nenhum outro running back tocou na bola depois daquela corrida grande do Akers, e ele anotou um touchdownzinho. Então, se eu tiver que usar algum dos três, eu usaria o Akers. Eu preferencialmente adicionaria o Akers no meu time e veria como é que seria essa semana. De resto, o Jared Goff, se você estiver muito desesperado, pode ser uma opção do streaming também. Essa semana tá boa de streaming, mas eu prefiro não correr esse risco, prefiro o Trubisky. Pois tá bom, tudo bem. Eu acho que eu vou passar adiante aqui para o Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, que é melhor. E é um jogo que a linha tá a favor do Packers, 6 pontos e um over-under de 48. Esse jogo é difícil. Ontem eu vi o jogo que eu tenho o Sanders em várias ligas torcendo para ele conseguir produzir, mas o Doug Peterson parece que tá de brincadeira. O Miles Sanders ele consegue produzir, só que o Doug Peterson,
quase que não dá muita tentativa pra ele. Ontem ele correu 6 vezes só pra 15 jardas. O Doug Peterson parece que não gosta do Miles Sanders. E esse jogo seria perfeito pro Sanders, que a defesa do Green Bay Packers contra o jogo corrido é pavorosa. Todo mundo produz contra eles. Até o Jonathan Taylor conseguiu produzir num jogo que ele já não estava mais confiante, ele conseguiu ir bem. Mas o Miles Sanders é um running back 1, mas eu tenho muita reticência de como vai ser a utilização dele nesse jogo. Outra única opção do Philadelphia Eagles é o Dallas Goedert, que está com muito volume. O Wentz só passa a bola para ele. Só tem olho pra ele. O resto, os wide receivers, é uma confusão. Estão muito mal. Opção de flex o Jalen Reagor, mas o Wentz nossa, essa temporada do Wentz é nojenta, horrível. E eu tinha tanta confiança nele. Mas vamos mudar de assunto. Aí do lado do Green Bay Packers, o Aaron Rodgers, o Jones e o Davante Adams. Se você tem, você usa, não tem o que perguntar. O Jamal Williams, eu espero esse jogo acabar virando uma goleada pro Packers. Então ele pode fazer igual fez esse fim de semana, um jogo ganho, acabar anotando um TDzinho a mais, com bastante corrida, receber um passe ou outro. O Allen Lazard, agora que ele voltou, o MVS foi escanteado, então o Allen Lazard tá tendo volume. Graças a Deus. O Lazard vira uma opção de wide receiver 3. Eu tenho ele em algumas dinastias que são com um elenco maior, né, pra gente colocar um número de titulares maior. Então eu vou com ele essa semana de novo. E o Tanya tá tendo muito volume, é um tight end 1 já. Uma boa descoberta do Packers, do Tanya. Bora ver se realmente ele faz a mesma pontuação, se ele é usado do jeito que não vinha sendo usado, aí vai e faz isso. É que eu não coloco ele pra jogar. É uma maravilha. Então você, por favor, põe ele no banco que eu vou usar ele essa semana. Tudo bem. Mas então, vamos adiante aqui com uma coisa. Você continua confiando no Ken Newton? Essa semana foi pavoroso, meu Deus. Não, eu continuo. O Ken Newton, se você tem o Ken Newton, essa é a sua vida no Fantasy. Tem que admitir. Porque o James White acabou roubando os 2 touchdowns dele, né, esse fim de semana. Se ele tivesse anotado os touchdowns, a semana a gente estaria aqui falando agora diferente dele. Mas, cara, imagine um mundo em que a gente fala de quarterback reclamando porque o running back roubou os touchdowns dele pra ele fazer algum ponto. Mas o Ken Newton, se você tem... O Ken Newton é o Tyson Hill. É a mesma coisa. É isso que eu ia falar. Na verdade, só tava esperando você terminar, que eu ia dizer. É Tyson Hill e Ken Newton, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que, na verdade... parte mais do backfield do que do exatamente. O Tyson Hill, eu acho que ele passa mais confiança ultimamente, porque a defesa do New Orleans Saints consegue parar mais o ataque adversário, então o Tyson Hill acaba correndo muito mais com a bola, né? E na goal line é sempre ele. O Tyson Hill não dá opção pra mais ninguém. O Ken Newton acaba tendo... Ele faz um pitch ou outro pro running back, então ele acaba perdendo um pouco de oportunidade. Nesse jogo adiante aí, eu falei do Newton por causa do New England Patriots enfrentando o Chargers, com a linha de 1 ponto de vantagem pro Chargers e o over-under de 47. Do lado do Patriots, eu falei do Ken Newton. O James White, ele acaba recebendo um passe ou outro. Ele é uma opção na goal line, mas não é primária. Eu acho que eles foram mais porque era a situação do momento. O James White é só um flex, especialmente em PPR, né, que ele recebe muito passe. A principal opção dos Patriots para mim é o Damian Harris, que está com bastante volume, está correndo bem com a bola. Ele até recebeu alguns passes essa semana, está crescendo o envolvimento dele, então eu sou a favor de usar o Damian Harris a partir de agora, um running back 2 ou 3 até o final da temporada. Os wide receivers eu não usaria nenhum, porque o Ken Newton como passador está muito mal. O Ken Newton como passador é um Tyson Hill. Ken Newton não tenho o que falar de verdade. Ken Newton, você tem que esperar só um touchdown corrido mesmo. Então, as opções aéreas do time são descartáveis. Aí do lado dos Chargers, Justin Herbert, excepcional a temporada dele, calouro, tá muito bem. O Austin Ekeler voltou, teve 12 recepções, um absurdo pro running back. Já voltou como era antes. O Keenan Allen e o Hunter Henry também, muito volume. Você tem esses 4 dos Chargers, você usa, mesmo contra o Patriots. A defesa do Patriots não é a que ela era semana passada, então dá para usar os jogadores contra ela. E o Mike Williams é um boom or bust, né? Se ele anotar aquele touchdown grande, ele salvou a semana dele e a sua no Fantasy, se não, é um desespero. Pois é, nada a declarar mais aí desse jogo, só dizer que Ken Newton é Ken Newton. E vamos adiante. O Kansas City Chiefs vai enfrentar o Denver Broncos em casa, e aí tem uma linha na casa dos Chiefs, e uma linha de 14 pontos
pontos com Kansas City e um over-under de 50. Então, já era assim, né? Kansas City joga, bota todo mundo pra jogar. A novidade sempre é se você vai botar a defesa de Kansas City como streaming ou não. Essa semana é uma boa semana, você ainda botar a defesa como streaming ainda por cima, né? Sim, claro. É uma defesa, a opção do time, ainda mais jogando em casa, e a gente não sabe se os QBs do Broncos vão voltar, né? Eu acho que voltam, mas mesmo se com o Drew Lock não é algo que assuste a defesa adversária. Ou imagina, cara. E do lado, aí, por conta disso, né, do lado do Broncos, eu tentaria ao máximo não usar ninguém. A melhor opção seria o Noah Fant como um tight end, porque o tight end é muito difícil de achar. O Melvin Gordon é no máximo um flex, o Judy e o Patrick. Melhor não usar ninguém. Também. O ideal é não usar ninguém. Se você conseguir. A análise desse jogo é Kansas City sim. Kansas City todo mundo, Denver Broncos ninguém. Denver Broncos ninguém, passa adiante. Não tem mais o que falar, não. É isso aí mesmo. Então a gente vai adiante mesmo para o Washington Football Team, vai enfrentar os Steelers, na casa dos Steelers, com o over-under essa defesa do Pittsburgh. É uma defesa fantástica e ainda tá numa temporada em que os jogos são muito a favor, né? Então 11 pontos numa linha para Pittsburgh, over-under de 44, e vamos continuar aí nessa campanha, né, velho? Eu acho que essa campanha, vamos ganhar os próximos 2 jogos, sim. Aí depois tem Buffalo Bills e o Colts, né? Vamos ver se algum deles consegue tirar essa invencibilidade do Pittsburgh. Colts é a fichinha, vamos adiante. Não dá pra falar muito, não. Falando aqui especificamente desse jogo no Fantasy, o Antonio Gibson tá produzindo muito bem. Mesmo contra a defesa dos Steelers, eu tenho confiança de que ele vai manter essa produção lá no alto, porque ele tá com muito volume. A defesa dos Steelers amedronta, mas o Gibson, com o volume que ele tem, dá pra confiar. O Terry McLaurin é uma... Essa semana você tá apostando contra as probabilidades. Vivendo perigosamente. Você tá vivendo perigosamente. Você tá lembrado que é a primeira semana de classificação pros playoffs, né? Só tô me lembrando. Não, exatamente. Quem que você vai usar no lugar do Gibson? Quem tem o Gibson não tem tanta opção assim, é difícil. Rapaz, eu tenho 2 times que é tipo Washington Football Team. Eu tenho o Gibson, Logan Thomas, eu tenho... lá na nossa liga de IDP, você tem todo mundo. Se eu tivesse visto antes, eu até te ofereci o McLaurin, já que você quer tanto o Washington no seu time. Rapaz, teve 2, eu fiz Washington tem que ir bem, aí eu fiz Washington e Dallas, vai bem. Essa semana vai bem, não deu outra. Só o Mexico que não produziu, os outros todos produziram. McLaurin, o Antonio Gibson, o Logan Thomas. Até o Logan Thomas. Não, até o Logan Thomas não. Logan Thomas é tipo Jonas Smith e Logan Thomas são os melhores surpresas. Não, até que ele tá com bastante volume. Eu acho que ele recebeu 4 bolas todo jogo, é uma opção de tight end, né? Ainda mais nesse mar de tight end horroroso que a gente tá tendo. Em jogos como esse aí contra os Steelers, normalmente a válvula de escape é o tight end. Então, o Logan Thomas é uma boa opção ainda nesse jogo. E o McKissick também, né? Porque ele recebe muito passe, principalmente quando o time tá perdendo, então ele acaba sendo uma opção do PPR. Mas é só pra torcer se ele terminar o jogo com 7 recepções pra 15 jardas, tá bom demais, 8 pontos, e é isso aí que ele vai fazer. Do lado dos Steelers, os wide receivers você usa, eles estão produzindo muito bem. O Eric Ebron é um tight end 1 já, ele tá com bastante volume. E o James Conner tá com Covid, né? Eu acho que ele não vai jogar. Aí acaba sendo o Ben Snell. E a gente fica na dúvida, na esperança do Anthony McFarland ser usado esse jogo, né? Vamos ver se ele vai ter volume, como é que vai ser o envolvimento dele. Porque a gente gostava dele no draft, né? De rookie. Vamos ver agora sem o James Conner como é que ele vai ser usado. Pois é, esse jogo vai ser legal de assistir, mas provavelmente vai ser um jogo bom. E a gente vai adiante aí para Buffalo Bills versus San Francisco 49ers. Uma linha de 2 pontos em favor de Buffalo. Buffalo, assim, contra o 49ers resolveu bater de frente aí com o Rams, né? Isso que eu ia falar, o 49ers contra o Rams, eu acho que se eles pegassem até gente aqui no Rio de Janeiro pra jogar, eles ganhavam do Rams. É incrível como o Kyle Shanahan consegue dominar o Sean McVay. Rapaz, e aquela coisa, parece o Bahia daqui de Salvador quando joga contra o Flamengo. O Flamengo é freguês, o Bahia tá ruim. O Flamengo vem jogar aqui contra o Bahia, bicho, é 3-1, 1-0. Até ano passado contra o Jorge Jesus, eles meteram 3-0, eu lembro. Pois
é, cara. Toda vez o Flamengo é freguês do Bahia nessa brincadeira. Mas vamos adiante aqui que o Buffalo Bills vai enfrentar com uma linha de 2 pontos e 48 de over-under. Do lado do Buffalo Bills, Josh Allen e Stephon Diggs são os jogadores que passam confiança, mesmo o Stephon Diggs não tendo feito muito nesse último jogo, mas não foi muito necessário, né? Ele tem um piso muito bom, tá com uma conexão muito boa com o Josh Allen. Agora com o John Brown no IR, né, o Cole Beasley é que vira uma opção, principalmente no PPR, ele tá produzindo muita recepção, é um wide receiver 2. O backfield é que não dá pra confiar, o Zach Moss eu tenho ele um pouco acima do Devin Singletary, mas prefiro não precisar usar nenhum dos dois. Até porque a defesa do 49ers é muito boa. Então vamos ver quem vai produzir desses dois nesse próximo jogo. Do lado do 49ers é o Raheem Mostert. Já voltou bem, anotou um TDzinho lá para marcar presença. E o Deebo Samuel tem ele recebe, acho que nesse último jogo ele recebeu 5 passes atrás da linha de scrimmage e terminou com 140 jardas. É uma coisa absurda o que ele consegue produzir como um running back, né? Que ele praticamente acaba funcionando nessas jogadas. É muito usado aí nessas jogadas de play, atrás da linha de scrimmage. O que acaba fazendo dele fazer ponto. E o que acaba fazendo dele meio que a prova do cornerback adversário, né? Que nesse jogo ele vai jogar contra o Tre'Davious White, e mesmo assim, porque o Tre'Davious White não pode avançar da linha de scrimmage para marcar o Deebo Samuel, então o Deebo Samuel vai receber o passe e vai correr depois, então ele é sempre uma opção. E o Jordan Reed tá com volume, e no último jogo teve 6 alvos, é que o Nick Mullins não conseguiu acertar, por isso que ele não produziu, mas eu tenho confiança do Jordan Reed produzir até o final da temporada se ele não se machucar. Tô vendo que você assistiu esse jogo do Rams contra o 49ers, né? Assisti. Não todo, assim, mas assisti, eu vi os melhores momentos, assim, eu tento procurar ver, assim, os jogos, né, para poder opinar. Mas o Nick Mullins é complicado. Pois é. A gente vai adiante aqui. Para esse jogo realmente não tem muito o que pensar. De Bolsonaro, sim, tem uma coisa para falar desse jogo, que o Brandon Ayuk pode voltar também, né, do Covid. Covid, pode voltar, bora ver o que é que vai acontecer. Como é que vai ser o uso dele com o Deebo Samuel, né? Eu acho que eles não jogaram nenhum jogo 100% os dois, né? Já jogaram. Jogaram? Jogaram, tá. E aí Deebo Samuel tem um valor demais. É uma boa coisa se os dois puderem jogar. E a gente vai pro último jogo aí da semana, se tiver Baltimore Ravens versus Dallas Cowboys. Eu ainda tô na dúvida se vai ter esse mesmo de Pittsburgh e Ravens. Com muito jogador. Tô esperando não ter mais nenhum positivo, né? Vamos ver até as notícias até amanhã. Pois é. Então a gente vai pra esse jogo aí. Ravens vai enfrentar o Dallas Cowboys, uma linha de 7 pontos em favor do Baltimore. A gente, como não tem um jogo do Ravens ainda, é difícil estimar mais um over-under, mas aqui eu espero um over-under acima de 48, 47. Eu procurei em todas as casas de apostas, não tem nenhum com over-under ainda, porque eu acho que o Ravens não jogou ainda essa semana, ainda o jogo é só terça que vem, então eu acho que eles ainda não puseram, né? Mas na verdade eu acredito que vai girar em torno de 45, 48. Vamos ver se eu acertei. E aí, Sérgio? Do lado do Ravens, o J.K. Dobbins deve voltar, né? Porque ele já volta amanhã pro jogo dos Steelers, então eu acho que ele deve... Nos últimos jogos ele já estava sendo o principal running back do time, e contra o Dallas, o principal running back de qualquer time produz muito. Então, se ele for usado mesmo contra o Cowboys, nossa, aí vai realizar seu sonho, Caião, que ele agora vai conseguir produzir contra o Cowboys. Nossa, ele vai fazer muito bem essa semana. Aí, a minha única dúvida é se ele vai ter o volume mesmo, porque se ele tiver, meu Deus. Aí, pra mim, esse é o principal ponto desse jogo. O Lamar Jackson, eu não sei... Você só não tá considerando uma coisa. O J.K. Dobbins, né? Ele tá com Não, mas ele já vai voltar amanhã. Eu não sabia disso. Porque ele deu positivo, eu acho que na segunda passada. Aí o jogador que dá positivo e não tem sintoma fica 10 dias fora. Aí ele e o Mark Ingram já volta amanhã contra os Steelers. Até o pessoal tava reclamando desse último adiamento, que fizeram esse adiamento só pra eles voltarem.
Estavam brincando. Então, bora ver. Contra o Cowboys eu não sei se o Lamar Jackson vai voltar. Contra o Steelers ele não joga. Contra o Cowboys eu não sei, porque eu não lembro quando foi que ele deu positivo. Se ele jogar, muda muita coisa, né? Porque ele é o titular e eu acho que você pode até usar contra o Cowboys. Mas se ele não jogar, o ataque do Ravens sente muito a falta dele. Mesmo o RG3 treinando sempre, tendo um estilo parecido, ele não é o Lamar Jackson. O Mark Andrews também é outro que deu positivo, eu não sei se volta. Se voltar, ele é um tight end 1 da semana, se não, é um Deus nos acuda. Esse ataque do Ravens que tá sem o Snead, sem o Mark Andrews, sem o Lamar Jackson, vamos ver, né, quem vai poder jogar. Do lado do Cowboys, aí o problema é a defesa do Ravens. O Zeke é um running back 2, porque a defesa do Ravens é muito boa contra o jogo corrido, também contra o jogo aéreo, que afeta também o Amari Cooper e o Sid Lamb. Esse jogo vai ser difícil porque a gente não sabe. Faltou uma semana pro jogo, né? A gente não sabe quem vai poder jogar, quem não vai. Tá complicado fazer essa análise. Na verdade, a gente não sabe nem se vai ter o jogo do exatamente. desta semana ainda. Desta semana ainda, imagina. É uma coisa muito louca, né? Pra gente fazer isso. Pois é, mas não tem jeito não. As apostas estão aí, a gente jogando, a gente vai apostando, mas a gente realmente tá difícil, o Covid tem atrapalhado a temporada. Eu vou ficar até calado para não dizer que tá atrapalhando menos do que eu imaginava, para não dar azar, mas beleza. Beleza, Sergião, concluímos mais uma aposta da semana 13 tá batendo aí, uma semana importante pro Fantasy, já vai se desenhando a classificação final dos playoffs, espero que vocês estejam aí com chance de classificação, a gente tem um conteúdo para vocês, sempre tá produzindo, então acompanha a gente no Twitter e no Instagram, no @brfutebol, ou no nosso site www.brfutebol.com.br e vamos lá, gente, vamos lá que o Fantasy tá aí chegando na parte mais emocionante, que é a parte de playoffs. Eu espero que todo mundo tenha conseguido chegar lá. Um abraço. Falou, Caio, um abraço, pessoal. Valeu, Sergião.